Fala pessoal, imagine uma empresa que vende milhões de reais todos os meses. Os clientes dela são extremamente fiéis, né? Os lucros são reais e todos os impostos sobre as vendas são rigorosamente pagos no dia do vencimento. Parece o cenário de um negócio perfeito, não é verdade? Mas agora imagine que essa mesma empresa amanheça com as suas contas bancárias bloqueadas por uma decisão judicial e seja forçada a decretar sua falência em menos de 90 dias. O motivo da ruína dessa organização foi a falta de vendas. Não foi a crise econômica e, por incrível que pareça, não foi a sonegação fiscal. O verdadeiro vilão foi um simples erro de digitação cometido em um relatório enviado ao governo. Bem, no vídeo de hoje vamos mergulhar nas profundezas do sistema tributário brasileiro para entender como os erros no preenchimento das obrigações acessórias possuem o poder legal de destruir o patrimônio de uma vida inteira. Fiquem comigo até o final, porque o que eu vou te revelar aqui mudará a forma como você enxerga a contabilidade do seu negócio. Bem, a grande maioria dos empresários e dos gestores vive com um medo constante. O medo de não ter dinheiro para pagar os impostos principais, como o ICMS, o ISS e o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Eles acreditam que, se manterem as guias de recolhimento pagas, a empresa deles estará totalmente segura. Bem, este é, infelizmente, o maior erro estratégico que uma liderança pode cometer. No direito tributário, nós temos uma divisão fundamental que você precisa compreender imediatamente. Existe a obrigação principal, que é o ato de pagar o tributo em si, e existem as obrigações acessórias. As obrigações acessórias, são os deveres burocráticos de escriturar, informar e declarar todas as operações que a empresa realiza. Nós estamos falando de declarações complexas, como o DCTF, o EFD, o REINF e o SPED fiscal. O grande problema é que a legislação brasileira trata a informação com o mesmo rigor, ou, às vezes, com rigor ainda maior do que as obrigações principais, né? Ou seja, do que o próprio pagamento do tributo em si. Para entender a profundidade desse risco, nós precisamos analisar o que determina o Código Tributário Nacional, né, o nosso CTN. No artigo 113, o Código explica detalhadamente essa engrenagem. O parágrafo 2º deste artigo define que a obrigação acessória tem por objeto as prestações positivas ou negativas previstas na legislação no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos. Em termos simples, é o governo obrigando você a trabalhar para ele, organizando os dados da sua própria empresa. Agora, preste muita atenção no que dita o parágrafo 3º deste mesmo artigo, né? O artigo 113. Bem, a lei é implacável. A obrigação acessória, pelo simples fato
da sua inobservância converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Bem, o que isso significa na prática do seu dia a dia? Significa que se a sua empresa esquecer de enviar uma declaração, ou se ela enviar essa declaração preenchida com dados incorretos, aquela mera burocracia se transforma instantaneamente em uma dívida em dinheiro vivo, uma dívida gerada por multa. Vamos a um exemplo para contextualizar essa situação jurídica. Pense em uma indústria de embalagens que realizou uma movimentação de mercadorias no valor de R$ 1 milhão. O imposto foi pago corretamente. No entanto, o profissional responsável pelo preenchimento do SPED cometeu um equívoco e trocou o código de identificação daquela operação por um código inexistente, ou deixou de informar um lote inteiro de notas fiscais. Para o fisco, a falta da informação correta impede a conferência automatizada dos dados. A penalidade para esse tipo de erro, muitas vezes, não é calculada com base no imposto que deixou de ser pago, já que o imposto foi pago, né? Mas sim com base no valor total da operação que foi omitida ou informada incorretamente. Uma multa, né, de 5% sobre o valor da operação, né, em um erro desse porte, gera uma penalidade imediata de R$ 50 mil. É muita coisa. Se esse erro se repetir ao longo de 12 meses, estamos falando de uma punição de R$ 600 mil por uma falha de preenchimento. R$ 600 mil. Muitos gestores, quando recebem uma autuação desse tipo, correm para o departamento jurídico com o seguinte argumento: mas nós não tivemos a intenção de errar. Foi apenas um deslize sistêmico. Nós agimos com total boa-fé. Bem, é exatamente aqui que o castelo de cartas desmorona. O artigo 136 do Código Tributário Nacional enterra qualquer tentativa de defesa baseada na ausência de culpa. É isso aí. O texto legal é categórico ao afirmar que, salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato. Isso se chama de responsabilidade objetiva. Para o Estado, pouco importa se o seu digitador, né, enfim, a pessoa responsável por fazer esse ato, né, estava cansado. Se o seu sistema de gestão sofreu uma pane temporária, ou se a contabilidade não compreendeu uma nova instrução normativa da Receita Federal. O problema é todo seu, nesse caso. O fato objetivo ocorreu, a informação foi entregue de forma errada. Logo, a multa é devida legalmente e a cobrança será executada. Sem dó nem piedade. Bem, as multas pelo descumprimento de obrigações acessórias possuem um efeito cumulativo devastador. Elas se acumulam silenciosamente nos computadores da fiscalização
E quando a notificação finalmente chega à sede da empresa, o valor total já está inflacionado por juros e correções monetárias, superando o capital de giro disponível da organização. Existe uma linha de defesa que nós, advogados e consultores, buscamos na nossa Constituição, né? A Constituição Federal de 88, no seu artigo 150, inciso 4º, estabelece expressamente o princípio da vedação ao confisco. O texto constitucional proíbe a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios de utilizarem qualquer tributo com efeito de confisco. O Supremo Tribunal Federal já afirmou o entendimento de que esse princípio limitador se aplica às multas fiscais. A Corte entende que as multas isoladas, que são aquelas aplicadas pelo descumprimento das obrigações acessórias, não podem atingir patamares desarrazoados ou desproporcionais que inviabilizem a continuidade da atividade empresarial. Contudo, aqui reside a dura realidade do mercado, que nenhum livro de direito costuma contar. Até que a sua empresa consiga contratar um escritório especializado, mover uma ação judicial complexa, produzir as perícias necessárias e fazer o seu recurso, chegar aos tribunais superiores para reduzir uma multa confiscatória, o tempo terá passado. Durante o curso desse processo judicial, as certidões negativas de débito da empresa caem. Sem essas certidões, a empresa perde os seus contratos com grandes clientes, e fica impedida de tomar empréstimos bancários essenciais e sofre bloqueios via sistemas judiciais automáticos. Em outras palavras, a tese jurídica pode até ser vitoriosa no futuro, mas a empresa morrerá na praia muito antes do trânsito em julgado da decisão. Os erros fiscais nas obrigações acessórias são comprovadamente os assassinos silenciosos das empresas modernas. O preenchimento dessas guias não é uma mera tarefa burocrática e secundária. Ele é uma atividade de altíssimo risco estratégico que exige auditoria constante, tecnologia de ponta e profissionais qualificados. Se você gerencia uma empresa ou se você orienta outros empreendedores, mude o seu foco imediatamente. Pare de olhar apenas para o valor das guias de impostos pagos e comece a auditar a qualidade e a precisão dos dados que a sua operação está enviando para o ambiente do SPED. A segurança do seu patrimônio depende da exatidão dessas informações. Se o conteúdo abriu os seus olhos para um risco que estava invisível na sua gestão, não guarde esse conhecimento apenas para si. Compartilhe este vídeo com o seu sócio, com o seu contador ou com aquele amigo empresário que precisa entender a gravidade desse cenário antes que seja tarde demais. Assim sendo, pessoal, ficamos por aqui. Meu muito obrigado por terem assistido
E curtam o vídeo, comentem, compartilhem, né? Os vídeos que trazemos aqui são de extrema relevância para o mundo jurídico e social. Dessa forma, muito obrigado mais uma vez e fiquem com Deus.